Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje nós temos a alegria de contar com a participação do pastor Gerson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sabrina. Obrigado você. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Deus, obrigado por essa oportunidade e também a todos que irão nos ouvir, né? Amém, Vou amém. assistir esse programa que tem abençoado muitas vidas. Glória a Deus por isso. O Gerson é casado com a Joelma há 25 anos, é pai do André e da Bianca e também é pastor presbiteriano independente lá na IPI de Gramadão. E hoje ele está aqui para compartilhar um trecho, né, um resumo do seu testemunho, do chamado pastoral, mas até esse chamado acontecer, muitas orações foram feitas, né? Como você mesmo disse, você é fruto de muitas orações. Com certeza. Vamos lá então, compartilhe conosco então o seu testemunho. Eu gosto de fazer uma conexão do meu testemunho com a oração, né? Sou fruto de oração, acho que todos nós, né, de alguma forma, somos frutos de oração e de muitas orações. E eu me lembro que aconteceu um episódio quando criança que ficou muito marcado na minha vida. E minha família são todas cristãs, né? São todas a parte da minha mãe, né? Minha família parte materna é da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente, e meus pais da IPB. Então eu nasci nesse meio, né, evangélico, desde criança. Mas como meu pai era caminhoneiro e sempre trabalhou fora, e a minha mãe também precisava trabalhava numa empresa, numa indústria têxtil lá em Tatuí, então eu fui criado com meus avós, praticamente ficava com meus avós, um pouco para a rua, naquela época não tinha internet, né, então as crianças ficavam muito para a rua, né, e então era assim, né, eu cresci ali com a vizinhança e tal, e certa vez, o que me marcou muito, muito mesmo, né, você falando do meu chamado, com questão, um aniversário que aconteceu, uma festa, e nesta festa, o meu pai gostava muito de música sertaneja, o meu tio também, rolou ali algumas bebidas alcoólicas e tal, e nessa festa eu tinha entre 5 e 6 anos, e enquanto eles estavam ali cantando, festejando e tal, eu, aquela criança sempre sapeca, né? Eu ia lá na cozinha e tomava um golinho de caipirinha, sem eles perceberem. Meu Deus. E quando eu percebi, eu já estava alto, né? Me lembro como se fosse hoje. E quando a minha mãe percebeu, a minha mãe ficou desesperada, porque eu comecei a vomitar, comecei a falar. A criança já fala alto, né? Mas você imagina uma criança de 5, 6 anos, bêbada de tanto tomar caipirinha. E nessa época a gente morava com meus avós, né, na mesma casa. A casa tinha algumas divisões ali e tal, e a gente morava lá. E nesse dia, ao voltar para casa, a minha mãe me aconselhou, né, fica quietinho, entra quietinho para que meus avós não viessem perceber, né, a minha embriaguez. Mas já viu, né, bêbado não fica quieto, ainda mais uma criança. Ainda mais uma criança. Então cheguei lá, comecei a vomitar, minha avó acordou, meu avô, e foi aquela loucura. Enquanto meu avô começou a aconselhar, né, o meu pai, a minha mãe, tudo o que tinha acontecido, foi algo muito marcante para mim, a minha avó me levou no quarto e pediu, e fez, na verdade ela fez uma oração comigo. E durante a oração, a minha avó disse, Gerson, repita comigo, você vai ser um pastor. Repita dessa forma comigo, várias vezes. E eu repetia, eu dizendo, eu vou ser um pastor. E minha avó dizia assim, agora diga, você vai pregar o evangelho. E eu ali, uma criança, ainda embriagada, do meu jeitão, eu dizia, não, vó, eu vou pregar o evangelho. Eu serei pastor, né, o tempo todo. E essa oração da minha avó foi uma oração profética na minha vida. Com certeza. Porque eu me lembro até hoje, não esqueci mais, e eu fiquei assim, eu cresci
com essa oração. Aquele dia ficou marcado na minha vida, né? E como toda família cristã, né? Eu, como frequento a igreja desde criança, então eu acompanhava meus avós nos cultos, nos lares, né? Cultos semanais, reunião de oração e tal. E eu sempre dirigindo o culto, sempre envolvido ali, também na direção do culto, com os adolescentes, com o jovem e tal. Então, o meu testemunho hoje seria o tema, sou fruto de oração. Então, o primeiro episódio que ficou marcado na minha vida foi essa questão, oração da minha avó, uma oração profética na minha vida. Glória a Deus. Aí o tempo foi passando, Sabrine, e eu também me envolvi nas drogas, na minha adolescência, né? Como eu falei, eu sempre frequentei a igreja, mas como eu também cresci um pouco na rua, um pouquinho rebelde, tendo contato com outras amizades, e eu acabei conhecendo a maconha, lança-perfume e até mesmo a cocaína. Então, em 89, eu sou de 77, né? 77 a 87, eu tinha 12 anos. 12 anos, e em 89 eu conheci a maconha, e quando eu estava ali na roda daqueles amigos, pela primeira vez fumando maconha, eu lembrei nas palavras da minha mãe e da minha avó. E quais as palavras dela? Sempre assim, as palavras bem simples, né, do interior, mas não ande com maconheiro. Sempre assim, não seja um maconheiro, que a maconha estava em alta na época, né? E eu lembrei dessas palavras. O evangelho, a semente do evangelho estava no meu coração. Exatamente. Eu lembrei daquele momento que eu estava vivendo, né, tal, aquele momento tal. E eu pensei comigo, o que eu estou fazendo? Só que a amizade, a influência era tão grande, né, com eles e tal, e eu acabei ficando nas drogas, usando drogas até 1995. Então foi praticamente 6 anos ali, né, usando diariamente a maconha, esporadicamente a cocaína, né, e outras drogas, cheirava cola, lança-perfume. Gente, muito jovem, né? Um Muito adolescente. jovem, Um adolescente. um adolescente. E assim, algumas experiências também. Experiências porque, assim, quando você está nesse meio, só atrai pessoas ruins também. Pessoas que estão no mesmo, né, no mesmo meio de vício e tal. Então eu comecei a conhecer pessoas da pesada. Comecei a me envolver com pessoas, né? E parei de ir na igreja. De vez em quando eu ia para a igreja, né? Era um bem domingueiro mesmo para agradar a minha família. Essa é a grande verdade. Foi mais para agradar a família. E aí de vez em quando eu estava sempre na igreja, tal, mas já não tinha nenhum ministério, principalmente com jovens, não se envolvia mais, né? Sempre participava de acampamento, mas não tinha aquele envolvimento. E ali fiquei nas drogas. E dentro, nesse meio, nesse momento que eu fiquei, esse tempo, teve uma vez que eu tive uma overdose de cocaína, né? Eu quase morri. Foi um domingo de manhã, onde eu usei né, a droga e fui para o centro da cidade. E lá no centro da cidade eu passei muito mal, pedi para uma pessoa me ajudar, a pessoa não quis, né, sacou o lance que eu estava drogado, e aí uma família me ajudou, uma família que eu nunca mais eu a vi, mas uma família que estava saindo de uma sorveteria no centro de Tatuí, e eu pedi ajuda para ele. Eu falei, olha, eu não estou bem, eu estou com muita falta de ar, eu usei cocaína e eu preciso de um médico urgente. E eu estava quase morrendo. E aí ele me colocou no carro, me levou até o hospital, fez todo o cadastro, a entrada, mas eu só me lembro a chegada no hospital, depois, na recepção. Depois do momento que eu cheguei na recepção, eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava hospitalizado, já estava na UTI, né? A médica me falou, ela já tem todo o conhecimento, né? Ela falou, olha, Gerson, se você continuar usando droga, você vai morrer. E você teve uma parada cardíaca. Foi muito sério o que aconteceu. E ela começou a perguntar da minha família. Até então, ninguém sabia de mim, né? Eu estava, acho que, eu não lembro, mas eu estava sem documento, sem nada.
E eu fui atendido ali. Então, eles começaram a perguntar muito sobre a minha família. Numa época não tinha celular, né? Mas eu tinha que estar ligando para alguém e tal. E aí, quando me colocaram num quarto de observação, eu fugi. Eu fugi desse quarto e não voltei mais, né? Então, eles ficaram ali sem saber Quem era você, né? quem era e da minha família, sobre esses Sim. detalhes familiares, né? O cadastro. E ali eu fui embora. Então, você vê, aconteceu muitas coisas, Um né? livramento aí, né? Livramento, pessoas, teve alguns episódios de perseguição de polícia, né? A polícia me perseguindo, momentos assim terríveis. A Vila Esperança, eu fui criado, nasci na Vila Esperança, e ali é um bairro até hoje, é um bairro que tem muito tráfico de droga, é um bairro perigoso, né? E eu cresci naquele meio ali, né? Foi naquele meio. Mas eu sempre tinha uma esperança comigo de sair dessa vida. Eu sempre tinha isso, né? Eu sempre pensava assim comigo, um dia eu vou sair daqui. Eu não quero continuar nessa vida, né? E sempre fazendo uma oração, talvez não aquela oração com todos os protocolos, né? De você fechar o olho e tal, mas sempre orando, sempre pedindo para Deus força para sair desse momento, né? E até que um dia eu tomei uma decisão, né? Eu falei, vou voltar para a igreja, né? Vou tentar me enturmar de novo com jovens. Isso foi em 96, no final de 95. E eu, pela graça de Deus, eu consegui. Melhorei muito nesse aspecto espiritual. Fui deixando as drogas aos poucos, né? E então, trazendo essa questão da oração, eu fiquei pensando, né, quando você me convidou para fazer esse testemunho, até estou um pouquinho nervoso, não estou acostumado com tudo isso aqui, né? É bem diferente da igreja, né? Essa situação. Prefere encarar o púlpito do que vir num podcast. Prefiro encarar o púlpito do que o podcast, com certeza. Mas oração com propósito, né? A minha avó fez uma oração com propósito, minha mãe também, apesar de meu pai não ser muito exemplo, né? Não foi muito exemplo, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem sério, mas a minha mãe e meus avós eram homens e mulheres, homem e mulher de oração, né? E então a minha avó fez uma oração com propósito. Então, quando ela orou por mim, ela me ofereceu a Deus, ela ofereceu a minha pessoa a Deus, né? Para que Deus pudesse me usar da melhor forma possível. E isso veio se cumprindo, mesmo devido à minha rebeldia, né? Me afastei da casa do Senhor, tive esse momento diante do vício, mas Deus ouviu a oração da minha avó e Deus estava o tempo todo comigo. Porque teve muitos momentos também, tudo bem que eu não era testemunha, eu não servia, né? Eu não tinha moral para dar um testemunho ali de Jesus, mas eu preguei a palavra, falei de Jesus para muitos amigos que estavam ali, porque eu tinha conhecimento da palavra. Eu conhecia as histórias bíblicas de escola dominical. Então eu falava muito sobre Deus o tempo todo, mesmo em lugares indevidos, mesmo você não estando conectado ali com pessoas cristãs, né? Mas eu sempre falando de Jesus. Então isso estava no meu coração, né? O tempo todo. Então comecei a voltar para a igreja, comecei a pedir força para Deus. Não é fácil você sair de um vício, né? Ainda mais 6 anos ali. E comecei a tentar, né? Tentar de alguma forma estar firme ali com Deus. E aconteceu que em 97 eu conheci a Joelma, né? Em 97 eu já voltei a eu fui presidente de jovens, coordenador de jovens da que UMP, legal. da segunda IPI, e conheci a Joelma também, em 97. E então foi um ano assim de grandes mudanças, né? Sim. Me esforçando bastante, o Espírito Santo também me dando força para deixar essa vida louca, essa vida doida que eu fiquei esses 6 anos. E em 98 eu me casei, né? Olha só. Em 98 eu me casei, né, Ju? Em 98 a gente se casou e a Ju tá comigo aqui, ó, do ladinho aqui, prestando atenção. Ela é companheiraça, né? Não perde todo uma. momento. E aí a vida começou a mudar, né? Comecei a olhar de forma diferente. Só que eu comecei a trabalhar numa empresa onde todo mundo bebia, né? Uma empresa onde meu patrão era cervejeiro mesmo, né?
E ali eu deixei as drogas, eu não usei mais, foi algo assim que Deus fez na minha vida. Só que um pouquinho antes disso, Sabrina, aconteceu algo assim incrível. Eu conheci a Joelma em 97, no final de 95, começo de 96, na verdade, eu comecei a deixar as drogas, voltar para a igreja, mas eu tive uma recaída em 96. Ah, E nessa recaída, enquanto eu estava ali usando, né, a droga, Deus falou muito comigo. Eu comecei a chorar, né, ah, nessa recaída em 96. E assim, a visão que eu tive, o sentimento que eu tive na hora que Deus, o próprio Deus, assim, de alguma forma, lógico, espiritual, não vi face e tal, mas eu senti a presença de Deus, o próprio Jesus Cristo sentado do meu lado. uau. E eu chorando que nem criança, como criança mesmo, chorando, chorando, chorando copiosamente. E Jesus, o próprio Jesus falando comigo, que ele tinha um futuro maravilhoso para mim. Ele dizendo: olha, eu vou preparar uma esposa para você, você terá filhos com ela, você terá um casamento abençoado e eu tenho um ministério para a tua vida. Glória a E eu Deus. chorava, chorava. E o meu amigo, ele começou a rir. Ele começou a rir porque eu era muito palhaço, né? Até Hã. hoje eu sou meio muito descontraído, e ele começou a rir, ele falou assim: eu tava com saudade desse Gersão, né, brincalhão, esse é o Gerson, e ele morria de rir, porque ele via chorando, eu Aham. todo tendo aquele momento espiritual, né, e ele não entendia Uhum. esse momento, o momento que eu estava tendo com Deus mesmo, diretamente. Sim. E Deus, assim, me falou tudo que ele ia fazer na minha vida. E a partir daquele momento eu nunca mais coloquei a maconha, a cocaína na minha boca, nunca mais, sabe. A Glória a partir Deus. daquele momento eu fiquei livre, livre. Benção. Aí eu casei com a Jo em 98, né, conheci a Jo em 97, só que daí eu deixei as drogas e tive uma recaída na bebida. Hum. Antes eu já bebia, né, e o meu pai era alcoólatra, meio que já está meio ligado aí né, no sangue mesmo, né, meio que hereditário mesmo. E aí o meu pai, por exemplo, ele faleceu com 51 anos, cometeu suicídio, Meu né. Meu pai era Deus. alcoólatra, entrou em depressão, né, ele já não estava mais com a minha mãe, não tinha condições já de minha mãe viver junto com ele, e ele cometeu suicídio em 2009, né, 9 de Não, janeiro de 2009. meu Deus. Então a gente vem de uma família bem complicada nessa situação. E eu comecei com o meu patrão, na época, eu entrei numa empresa de calhas lá em Tatuí e comecei, eu não voltei mais para as drogas, mas comecei, Sim. na cerveja, né. Aham. Começou na cerveja, bebida e tal, virei aquele cervejeiro social, né, todo fim de semana, mas já começava na quinta, né, ia embora. E aí começou o nosso casamento, começou eu ter conflitos no casamento. Nosso casamento começou a entrar em crise, porque a Joelma também vem de famílias crentes, né, vem de família cristã. A Joelma era do Brasil para Cristo na época, quando eu Hum. casei com ela. E então a Joelma, tem o temor de Deus, tinha o temor de Deus também. Então eu chegava em casa bem alterado e ali virava as brigas, né, aí começava as brigas e tal. E ali foi, até 2004. Minha filha nasceu em 2000, a Bianca, e foi até 2004. Em 2004, eu cheguei do trabalho, estava um pouquinho alterado, uma sexta-feira, e eu carreguei minha filha. E eu acho que de tanto assim, como a minha filha ouviu muito a Joelma dizer assim: "Já bebeu, né, Gerson?", né, "Já Hum. bebeu e tal". E quando eu carreguei a minha filha, a Bianca tinha 4 anos, a Bianca disse para mim: "Ê, Gershão", né, "Ê, Gershão, já foi bebê", né. Meu E Deus. aí foi um tapa para mim, né, porque aquele momento eu senti que eu tinha que tomar uma postura, eu tinha que ser exemplo Uhum. para meus filhos, né, ou no caso para minha filha, o André já tinha nascido também, o André 2002, mas assim, para mim foi algo Uhum. tremendo. E 2004 eu volto para a igreja, volto assim, se envolvendo mesmo com as Sim. coisas de Deus e tal. A Tive fala da Bianca foi esse divisor de Foi, águas, foi? fala da Bianca, foi esse divisor de águas, com certeza. E aí tocou muito no meu coração ver uma Uhum. criança de 4 anos chamando a atenção do pai.
É. né? E aí, nesse momento, eu voltei para a igreja junto com a minha família, tal, me consertei diante de Deus, deixei a bebida, Deus preparou o trabalho, eu comecei a trabalhar por conta, né, autônomo, depois eu abri minha empresa, meus de calhas, e ali minha vida começou a mudar, da melhor forma possível, tanto financeiramente, espiritualmente, Deus começou a trabalhar no meu coração. Graças a Em Deus. 2012, 2011, na passagem de 11, 12, mais ou menos, eu tive chamado no ministério pastoral. Deus tocou muito ao meu coração, né, para ir para a faculdade, para o seminário e tal. Uhum. E aí também foi mais uma oração respondida, porque até então eu fiquei pensando como que eu vou deixar a empresa, família, né, ir embora para São Sim, Paulo e ficar a semana toda lá em São Paulo estudando, né, fazendo a faculdade e tal de teologia. Então foi muito difícil, essa questão aí. E aí muita oração, conversei muito com Deus, falei com o meu conselho, né, o meu conselho aprovou, mandou uma carta para o presbitério, e fui avaliado pelo presbitério, sabatinado pelo presbitério, e fiquei à espera, né, 2012, acho que 2014 e 15 eu ia pro seminário, ia para a faculdade, aham. presencial. Esperando, acho que, eu não sei se é o Neto ou o Emerson que estava terminando, eu precisava esperar eles terminar para que eu, Ah, para você entrar. isso, para eu poder entrar. Aconteceu que em 2014, né, acho que 2014 mesmo, foi uma oração respondida, porque o IAD foi aprovado na Assembleia Sim. Geral. E eu me lembro que o pastor Alexandre ainda foi até a minha empresa e lá ele comentou comigo, ele falou, viu, o EAD foi aprovado e de repente você não vai precisar ir no presencial, você vai Olha conseguir só. fazer a faculdade, né, à distância. Uhum. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei em 2016, né, se iniciou, e eu, o pastor Dailton, né, mais alguns aí, amigos aí, fomos a primeira turma, né, essa experiência no IAD. E Sabia que eu lembro de você, do EAD? Seu polo era em em Campinas? Campinas. Eu acho que você estava para terminar, foi o ano que eu entrei no eu lembro até de uma prova, Uhum, essas provas que tiveram nesse ano, eu sim, lembro de você. sim. E eu concluí acho que em 2018, foi em É, 2018 eu que eu entrei daí em uhum. 2018. Ah, Eu tá. lembro do polo de Campinas lá. Sim, era de Campinas, nosso polo. Então foi assim, oração respondida, Deus o tempo todo ali trabalhando, né, na minha vida, no chamado, eh, e eu gosto muito de um versículo que está lá em Tiago, né, carta de Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim que muitas orações não são respondidas, né, muitos pedem, mas não recebem, porque pedem para os seus próprios prazeres, Uhum. né. Então não há uma conexão com o reino de Deus. Então eu acompanhei durante a minha vida orações, pedidos a Deus, mas conectados com o reino de Deus, não pedidos apenas pelo nosso prazer, pelo nosso eu, né, Sim, mas sim o reino de Deus incluso. Então isso, tocou muito ao meu coração, né, vendo o caminhar, a minha vida, toda a minha vida, a presença de Deus, eh, Deus ali direcionando tanto exatamente. a minha esposa Joelma, os filhos, né, meu meu trabalho, a empresa, o chamado ministério pastoral, Deus encaminhando, né, no seu Uhum. propósito. E eu nunca me senti capacitado, Sabrine, para ser pastor. De verdade, eu sempre fui um evangelista, gostei de pregar a palavra, Uhum. estar envolvido com a obra de Deus, mas assim, para pastor não, eu achava muita areia para o meu caminhão, né. Eu que nunca fui muito ligado aos estudos, cresci um bairro, uma periferia complicada, né, teve todo esse momento, mas o meu coração ardeu de uma forma e eu disse para Deus, eu falei: "Senhor, eu não sou capaz. Tu sabe que eu não sou capaz, tu sabe das minhas limitações que eu tenho até hoje, né". Como alguns brincam comigo, né, um pastor esquisitão, né, é o Ai, meu Gerson, né. Deus. É do meu jeitão, esse jeitão tal né. E só que Deus capacita mesmo, né, e eu me lembro quando chegou na época do TCC, né, foi algo terrível, Ai, é.
Foi terrível. Não, Desesperador. para quem já sabe, para quem já está acostumado, né? Às vezes tem pessoas que estão mais acostumado com tá nesse meio, né? Já está nesse meio um tempo. Eu não. E quando chegou para concluir mesmo o curso e chegou na época do TCC, eu queria desistir de tudo, né? Eu falei, não dá para mim isso, não é para mim. E eu me lembro que eu me ajoelhei, né? Estava lá no meu escritório, eu me ajoelhei e pedi para Deus. Falei, Senhor, se realmente é da tua vontade, me ajuda, porque eu estou perdido, não sei para onde ir, né? Para mim isso aqui se transformou num monstro, tudo isso, e eu acho que eu não vou conseguir concluir. E Deus me ajudou, Deus colocou pessoas para me ajudar, né? E Deus foi tocando no meu coração o tema, né? A minha monografia eu fiz sobre a importância da pregação na igreja, Uhum. né? Falei um pouquinho sobre a importância da oratória, da pregação, né? Na atualidade que nós estamos vivendo hoje. E Deus começou a tocar no meu coração, fui escrevendo, né? E achando bastante livros também ali para também estar colocando ali e tal. E Deus foi conduzindo esse caminho. E graças a Deus deu certo, com muita dificuldade, né? Meu TCC, minha monografia não é de 60, 70 páginas, mas foi o suficiente, né? Então Deus trabalhou muito ali também. Que bênção. E então é isso. Quarta-feira passada, eu preguei na igreja sobre Ana, né? A história de Ana. E Ana, estéril, né? Passou por situações ali de muita aflição, querendo um filho, né? E não podia. Ainda sua rival Penina a provocando o tempo todo, né? E o seu marido a amava muito mesmo, mas ela precisava de um filho, justamente pela época, para dar continuidade, né, na sua geração e tal. E a oração de Ana é maravilhosa, porque quando ela vai até o tabernáculo, ela volta para o templo, né? E ela foi corajosa a voltar no templo, e ali ela se derrama diante de Deus. Ela faz uma oração a ponto que o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada. E na sua oração, ela coloca o seu filho, né? Que o seu filho que ela estava pedindo, que seria Uhum. Samuel, ela oferece para Deus. Ela faz uma oração de compromisso, de muito compromisso. Então ela oferece o seu filho a Deus. Então, a oração de Ana foi maravilhoso, porque foi uma oração com compromisso e também com propósito, né? E Deus Sim. abençoou a vida dela. Então, é isso, né? Eu quero deixar essa mensagem aqui a todos que eu sei que muitos pedem, né? E de repente até hoje não receberam, né? É. Campanhas e campanhas de oração pelo filho, pelo cônjuge, pela família. E eu quero dizer que talvez o que está faltando, é lógico que Deus é soberano, né? Ele sabe e ele responde todas as orações, às vezes com Sim. sim, às vezes com não, né? Mas ele responde todas as orações. Mas precisa ser com propósito, né? Precisa ter essa ligação na terra, no céu e na terra. Então que as nossas orações possam ser com propósito, o reino de Deus possa estar incluso em nossas orações, assim como minha família, minha avó, meu avô, né? A minha mãe me incluiu em suas orações e para o reino de Deus. Não para que eu tivesse Amém. sucesso na vida apenas por ter, mas não. Em prol do reino de Deus, né? Então, Uhum. eu deixo aqui, assim como a minha avó me ofereceu, né? E me fez repetir várias vezes, né? Você será um pastor. Ela Sim, profetizou isso na minha ela vida. profetizou. E hoje eu sou um pregador, né? Estou proclamando a palavra de Deus, com certeza fruto de oração, né? Amém. Fruto de oração. Eu me lembro, Sabrina, certa vez, estava voltando de São Paulo com meu tio, e ele disse para mim, a gente está falando justamente a respeito de oração, e ele disse, olha, quando a minha avó já faleceu, né, ano passado, a minha avó materna, e o meu avô, né, mandar um abraço aqui para minha mãe, para o meu avô, né, Já aproveita com já. certeza estarão assistindo também. E aí o meu tio disse, né, quando meu avô e minha avó
partir dessa para melhor, quem estará intercedendo pela nossa família? Então você vê a convicção que ele tinha, que meus avós eram, né, um homem e uma mulher de muita oração. Então, ele disse isso para mim, ficou marcado, né? Quem que vai interceder para nossa família, né? Ou em prol da nossa família, como eles intercedem, assim, de uma forma... então eu percebi a segurança que ele tinha na oração dos meus avós, né? Que eram os pais dele. E então que nós possamos assumir, né? Assumir essa vida de oração justamente para abençoando os nossos filhos, as próximas gerações, né? Para que os nossos filhos também, as gerações mais novas, possam nos ver como homens e mulheres de oração. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada por escolher compartilhar o seu testemunho aqui de transformação de vida, né? De fruto, resultado de oração. E assim como o Gerson falou, né? Que nenhuma oração ela fica sem resposta. Seja sim ou seja não, Deus irá responder. Mas que cada dia mais nós possamos buscar, você busque orar com propósito. Qual é o fim de tudo isso pelo que você está orando? Continue orando na certeza que Deus ele é soberano e a vontade dele irá se realizar na sua vida. Não desista da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, assim como tinha uma avó, uma mãe orando aqui por você, e hoje aqui um pregador, um pastor, um anunciador do evangelho, das boas novas, assim também da sua família. Deus irá levantar grandes homens e grandes mulheres para anunciarem o evangelho de Jesus Cristo e transformarem uma cidade, um bairro, uma nação. Isso é fruto de oração. Não desista de orar. A palavra de Deus nos ensina a sermos perseverantes na oração, que no tempo certo nós iremos colher os frutos e frutos bons para a honra e glória do nome do Senhor. Curta esse conteúdo, compartilhe, comente para que outras vidas sejam alcançadas através do testemunho do pastor Gerson. Siga-nos nas redes sociais, @podcast só vai melhorar. E te esperamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério. E não se esqueça, com Jesus só vai melhorar. Até a próxima!